Olá, eu sou Valesca Oliveira e já estamos prontos para mais uma partida. Ou seria um novo episódio de Olympic Mind. Eu já estou aqui com a técnica desse jogo, Margarete Signorelli, devidamente posicionada. Margarete, eu tenho pensado muito na dinâmica das empresas versus o mundo dos esportes, porque agora eu começo a palestrar para o mundo corporativo. Ai, posso dar uma dica em relação ao nosso convidado? Pode. Por falar em palestrar, ele faz isso com maestria. Ele também tem o seu próprio método, uma metodologia. Pensando nisso já, dito isso, a gente já pode falar do nosso patrocinador, Empório Magistral, que também é um time. Um time de farmacêuticos, de técnicos, e para chegar numa fórmula ideal, eles tiveram que errar várias vezes, voltar no laboratório, refazer até chegar num produto ideal. Verdade, igual o esporte, né? Que você erra, às vezes, o saque, ou erra também para cortar, ou tem que esticar o braço para chegar mais rápido, sempre procurando uma evolução diária, né? E vamos apresentar o nosso convidado de hoje, porque ele me inspirou muito dentro da piscina e me inspira muito fora, porque ele fez uma transição de carreira muito bacana. Ele é o maior medalhista brasileiro na natação, Gustavo Borges. Yay! Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Show de bola, muito bom. E aqui já olhando para as medalhas, tirando foto. Nossa, que legal. Te estressamos fazendo te pedindo várias fotos, vários... Imagina. Não? Ainda mais que eu tenho da minha altura aqui, né? Eu tava muito confortável. Começa. Eu vou interromper vocês, então. Em todos os episódios, Margarete Signorelli subiu o banco. Lógico, eu tenho até pra apoio pro meu gravação. pé. Você tá bem elevadinha, né? Do seu lado aí. Só que sabe o que acontece? Quando você chegou hoje, eu tive a mesma ideia de fazer isso com o meu banco, porque são 16 centímetros de diferença. 1,90 para 2,6. Não, 2,3 eu tenho. 2,3. Ela já aumentou 3. Não, Ai, diminuiu que 3. bom. Diminuiu 3. Diminuiu, graças 13 menos centímetros. 13 Ela centímetros. aumentou 3, tá? E eu fico pouquinho. na terra de gigantes, vocês estão entendendo? Mas tá tudo bem, eu já estou acostumada. Vamos entregar os nossos presentinhos ou já vamos começar o nosso papo? Não, dá Não, você presente. falou- É, Dá um ele presente. gosta de presente. Todos? Dá um presente. Não, Nosso daqui a pouco dá patrocinador, Empório Magistral, mandou um Pronto. kit personalizado para você. Assim, ó. Essa Tem um aba truque. O nosso segundo patrocinador, Muito ele bom. já tá, ele gosta de presentinhos, eu percebi. Aham. Não, já tá Quem aqui, ó. não? Esse é o Deixa aqui, ó, Vita, mostrando aqui pra galera. que é o nosso segundo patrocinador. Já já a Boa. gente fala um pouquinho mais Eu vou falar depois desse do segundo Vita. patrocinador. Os presentes. E euzinha, O seu minha livro, biografia, nossa, outras redes. esqueci Eu de te trazer convidei algumas vezes, se você não convidou, realmente. conseguiu ir no lançamento, então eu trouxe para você hoje. Aqui, Tá olha. assinado? Lógico, com Opa. dedicatória. Cara, super dedicatória. Esse bom. Gustavo, começo eu, hein? É? Deixa eu te falar, eu vou contar primeiro uma história, porque eu acho que você está um pouco cansado de contar essa história, então eu vou contar. Se eu falar alguma coisa errada, você me Você vai corrige. contar a minha história? É. Mas eu vou. Porque eu acho que todo mundo te pergunta isso e eu vou contar e depois eu vou Tá. explicar e no fim tem a pergunta. Em 92, você tinha 20 aninhos. E aí você tem um probleminha com o seu touchpad. E aí você tinha ganho em segundo lugar, te botaram para quinto lugar, aí viram que tinha defeito e você voltou para segundo lugar. Mas nesse tempo que você ficou lá esperando até eles verem que estava tudo errado, que eles, né, deve ter sido horrível com 20 anos. E eu vou aqui colocar o EFT. Você deve ter liberado adrenalina e cortisol no teu corpo absurdamente. Não estou dizendo que no seu caso foi um trauma, mas muitos atletas, isso pode ter sido um trauma. A gente trouxe a Fofão aqui outro dia e ela não tinha revisto quando elas perderam em 2004. Ela nunca mais tinha visto. Ela olhou na tela e falou, e me arrepiou na hora, porque ela falou assim, eu nunca mais tinha visto. E algumas das atletas nunca superaram essa perda, né? Então, o que acontece? Isso pode ter sido um trauma. E a minha pergunta para você, quando você lembra do acontecido, que é aqui que o EFT entra, né? Desfazendo e neutralizando o trauma, quando você lembra, você ainda sente alguma coisa dentro de você ou você usou alguma técnica para neutralizar isso?
É uma mistura de emoções da época, né? Porque eu não me senti, ou hoje, analisando, né, com um pouco mais de calma em relação ao que aconteceu naquele dia, que eu estava estressado, eu não senti estresse. Então, o cortisol, ele, né, tem a relação com o estresse, no final do dia principalmente, né, não no início da manhã, que é o cortisol bom, né, que acontece no nosso organismo. Porém, eu não me senti assim preocupado ao nível de estar estressado. Acho que tinha alguma coisa em mim falando o seguinte, bom, se alguém vai decidir isso aí, vai ser os juízes e as câmeras, né? Então, como a natação é um esporte muito objetivo e foi uma falha do placar eletrônico, tinha um suspiro de esperança ainda em relação ao resultado ele ser o mais justo possível. E o que aconteceu ali, você falou foi de oitavo para quinto, foi oitavo para quarto, né? Eles me empataram em quarto lugar. E a hora que me empataram em quarto lugar, levou 20 minutos esse tempo aí. Uau. E nesse tempo de 20 minutos foi para quarta, aí eu fiquei um pouco preocupado. Só que ainda assim não deram o resultado oficial. Uhum. E levou mais 20 minutos. Então você imagina, 20 minutos eu fui de oitavo para quarto, mais 20 eu fui de quarto para segundo. Eu estava esperando mais 20 para vir o ouro. Aí você ia dar o negócio aqui. Aí ia estar resolvido. Esperar né? mais um pouquinho. Até mais 20 aí que já está chegando. Mas eu lembro de estar ansioso, né, para o resultado. Eu lembro de pessoas querendo me entrevistar. Eu falo assim, você tá de sacanagem, vai me entrevista agora, né? Não tem a mínima chance de eu dar uma entrevista. Não tem o resultado oficial, eu vou ficar dando entrevista, né? Então tem até algumas imagens que tinha um entrevistador, um repórter, nem sei quem era exatamente. E aí, vamos falar, né? E eu, não vamos. E já saí assim, foi super desagradável. Normalmente eu sempre fui muito proativo, assim, sempre atendi muito a imprensa, né, na época e tudo mais. Mas aqueles 20 minutos que passaram, né, do quarto lugar até chegar ao segundo, eu fiquei um pouco tenso, mas eu acho que sereno, se eu pudesse caracterizar aquele momento. Eu estava ansioso, mas sereno ao mesmo tempo, eu estava com uma expectativa, mas paciente. Então, acho que é uma mistura de emoções. Talvez por já passar tanto tempo e a história ele ter tido o desdobramento que teve, talvez ele tenha tido assim, algum tipo de reação, pode até ser que uma ansiedade naquele momento pode ter acontecido e eu não tenha percebido, mas como o resultado ele veio dessa forma, tudo bem. Você fala assim, você gostaria de reviver aquele momento? Eu acho que sim, porque eu já sei o resultado. Né? Então, se eu já sabendo o resultado, eu ia ficar tranquilo, ia dar entrevista. Né? E aí, como é que foi? Calma, vamos esperar. Eu tenho fé na justiça. Imagina. Tá? Aí eu já não ia ter rede social, mas eu já ia fazer uma live. Olha, gente, tal. Né? Estou passando por isso. Nada como maturidade, né, gente? Nada como anos depois. Aquela pergunta, a turma fala assim, e aí, você mudaria muita coisa se você voltasse atrás? Eu mudaria 1 milhão de coisas, mas não deveria. Mudaria um monte. Não, mas eu não sei. Às vezes eu fico olhando pra minha carreira assim, agora vendo de fora, né? Porque quando você para, é diferente quando você olha. Você vê algumas coisas que a gente está falando muito de saúde mental, de como a gente se disponibilizava com dor ou sem dor, né? No treino, ia com dor, ia doente, muitas vezes, porque a gente está falando de alto rendimento. E é isso. E aí eu fico pensando, as pessoas sempre vêm com esse questionamento de que você mudaria. Sabe por quê? Porque eu acho que eu me comportei naquele momento com o que eu sabia. Então, é muito fácil. Então, mas agora você sabe algo que você não sabia lá atrás. Exato, mas como é que você vai mudar uma coisa que você não sabia no momento, daqui a 50 anos, daqui a 10 anos? Por isso que é uma hipótese, né? Então, imagina hoje, túnel do tempo. Valesca. Tô te dando uma vara de condão. Não, que é esse exercício. Não, você pode fazer, mas isso aí é uma mágica. Daqui a 10 anos, quando eu tiver com 50... eu vou voltar aqui para refazer alguma coisa? Não. Efeito borboleta, né? Mas você disse que você queria voltar sabendo que ia dar certo. Sim. Então. E se eu mudasse alguma coisa, eu mudaria minha atitude, minha postura. Tá. Você imagina o seguinte... é muito fácil, meu Deus! É a vida que todo mundo quer. Eu sei, mas não é uma coisa que as pessoas perguntam. Você mudaria alguma coisa? Faltou aquela medalha? Se eu pudesse voltar, eu mudaria um monte, mas não deveria mudar, né? Porque... acho que a experiência que você tem em termos de vida, ela é única, né? Você vivencia aquilo, daquilo que você sabe naquele momento. Exato. Então essa pergunta é um pouco esquisita, né? Então a resposta, sim, eu mudaria um monte de coisa, mas não deveria. Sim. Porque a experiência, quando você volta lá atrás, é a experiência que você tem aquilo. Agora, vai mudando o tempo.
Pô, a gente passou aí durante 2 anos de pandemia, aquele momento todo. Pô, se você voltasse a 2019 para se preparar para 2020, faria um monte de coisa diferente. Exato. Investiria em coisas que talvez não investiria, se prepararia de forma diferente, mas isso não acontece. Né? Eu acho que é uma história até que eu tô muito feliz com o que eu Imóveis fiz interior. e com as decisões que eu tomei naquele momento. Vamos voltar um pouquinho? Talvez, se eu pudesse voltar atrás, eu teria jogado vôlei. Por que não? Mas você acha que sua paixão... Não, sabe por quê? Eu tava outro dia no aeroporto de Viracopos, tava eu e o Giovanni. Campineira. Você é campineira? Tá, eu moro em Tu, né, em Tu do lado, o meu aeroporto é Campinas. Aí eu e o Giovanni do vôlei tomando um cafezinho ali para embarcar para Joinville, para fazer um evento juntos, inclusive. Aí veio uma primeira pessoa assim, chega do nosso lado e fala assim, adoro vocês do vôlei, posso tirar uma foto? Claro, estamos aqui para isso, Porque né? tá grande, tá tudo no bolo, entendeu? Até chegar uma e falou, adoro vocês. Aí não aguentei, falou, mas que posição que eu jogava? Você é o Gustavo da natação. Aí sim, né? Então eu sou muito reconhecido por ser jogador de vôlei. Então talvez eu tenha nascido para jogar vôlei, não para nadar. Será? Pô, não sei. Você será? é bom no vôlei? Esse será não existe. Mas eu nunca treinei. Esse será não existe. Mas depois o resultado fica fácil, né? Mas você não brinca? Você não vai pra quadra Eu sou bom de brincar? vôlei, eu sou ok de vôlei. Então, porque a sua mão é um palmar e também é um palmar na natação. A gente mediu, né? Agora, para dar uma cortada, né? The best, a melhor cortadora aqui que eu Bloqueadora. Bloqueadora. Ela Nossa, tá com as duas aprendendo. ainda. Eu tô aprendendo. Não, eu fico olhando pra Valência, tinha que ir pra água, tinha que nadar essa menina. Gente. 2 palmares. Não, eu já tô satisfeita com o meu Imagina vôlei. você aqui, ó. É estica muita coisa, não, estica abraçar. gente. Não, como muita coisa? Aqui, você acha que isso aqui é pouca coisa? Não, imagina que é... Não, muita coisa é eu. Nadar e jogar vôlei. Porque agora eu tô querendo fazer o quê? Tênis. Oh, meu Deus. Olha só, numa palestra com Xuxa, sua com Xuxa, ele falou que entrou em depressão depois que parou de... né, que saiu das piscinas. Como foi para você? Porque eu acho que a gente fala muito pouco, o atleta fala muito pouco de pós-carreira, a gente não conversa, isso... Existia essa conversa entre vocês? O que vocês vão fazer? O que vocês estão projetando? Existe. E como foi para você sair, né? Sair das quadras e ter que refazer a vida, né? Porque eu acho que é isso. Sair das quadras. Sai Das das quadras, quadras. das piscinas. Eu falei que eu nasci. Eu Eu tô defendendo, eu nasci pra jogar vôlei. E eu tô... Pode começar. Não, eu tô Quantas me medalhas será que eu policiando. teria? Eu tô me policiando. Eu acho que muita gente vai gostar, né? Ele vai entrar no vôlei agora. Não, Gente, nova geração? Nova agora geração. mas é é isso. uma pergunta boa essa, porque acho que a preparação, né? Você imagina, né, o Barão de Coubertin foi genial. Né? O Barão de Coubertin, em 1894, ele falou assim, vamos criar um trem aí que é bem bacana, vamos juntar a educação junto com os esportes, e a gente vai fazer um grande evento. Aí, em 1896, primeiros Jogos Olímpicos lá em Atenas. A partir daí, ele falou uma outra coisa que foi mais genial ainda. Ele falou, se você quiser ir para uma Olimpíada, beleza, você vai. Agora, se você quiser ir para a segunda, você vai ter que esperar 4 anos. E se você perder de ir para essa e quiser para a próxima, beleza, é o mesmo timing. Você foi bem, vai esperar 4. Você não foi, tem mais 4. Talvez, emocionalmente, para quem vai ou para quem não vai, tem um impacto muito grande, né, nesses 4 anos em relação a como você encara aquilo. Muitos atletas pegam encaram o próximo ciclo olímpico com muita dificuldade, depois de ter ido. Ou depois de ter ganho uma medalha. Isso tem várias histórias em relação a você chegar lá em cima e depois você tem que fazer de novo. Né? Como é que eu mantenho a chama acesa? Por que eu vou fazer isso de novo? Já fiz uma vez e tal. E tem aqueles que fazem ao longo de vários anos. Inclusive, temos 2 medalhas olímpicas aqui. Né? Então, assim, essa questão ela é muito, muito emblemática no esporte, o ciclo de 4 anos. E se o esportista ele tem essa visão, ele consegue identificar que um ciclo de 4 anos é um ciclo ok, em um tempo de espaço interessante para você dar um super de um resultado, por que você não usar isso para a sua transição? Né? Para preparação para a sua transição. Então, eu tenho o mau hábito ou o bom hábito, né, de toda transição que eu passo, eu encarar de uma forma de 4 anos. Então, um intervalo de 4 anos. Olha. Então, se você pega todas as minhas transições, né, voltando à transição do esporte, eu parei em 2004. Então, quando começou a minha transição? Antes. Fazendo a conta. Antes. 2000, quando eu estava ganhando uma medalha. Exato.
Então, não foi ao final. Você pode até fazer, mas se você fizer uma transição após a sua carreira de esportista, e tendo isso no DNA, o esportista ele tem isso no DNA, é algo que foi construído, corre na nossa veia esse negócio, né? Principalmente o esportista olímpico, né? Que foi para as Olimpíadas, que é um filtro que vai chegando ali, que é uma coisa assim louca, se você pensar a proporção, é 0,0001% da população mundial que vai. 150 mil dividido por 8 bilhões. Esse é o número. Então, se você tem essa visão, e você tem 4 anos para você fazer uma transição, você precisa de 3 coisas. 3 coisas. Primeiro, planejamento. Segundo, se conhecer. E terceiro, ter clareza para onde você está indo. Se você tiver esses 3 elementos e você fizer isso com uma constância, com a cadência, com a consistência que você fez dentro da quadra, dentro da piscina, dentro do campo, dificilmente alguma coisa vai dar errado. Lógico que vai ter desafios. E pode ser desafios relacionados a uma série de coisas, inclusive a tua emoção de estar recebendo aplausos, dando aquela cortada e ganhando aquela medalha em cima do bloco, né, ou em cima do pódio, e que você não vai ter mais. Vai ter outro tipo de remuneração. Adrenalina e principalmente a dopamina, né, que é o neurotransmissor, né, a molécula do desejo, a molécula da felicidade, que é aquele que te dá prazer, né, daquilo que você faz. E acho que isso é uma questão que é muito difícil para os esportistas lidarem. Primeiro, não antecipam a jogada, fazem isso muito bem dentro do esporte, mas não fazem isso numa transição de carreira. E quando você fala de transição de carreira, você está falando o seguinte, pô, sou padeiro e você é astronauta. São 2 coisas completamente diferentes. A não ser que você vai para uma posição ou para algo correlato da sua profissão. Então, por exemplo, joga vôlei, vai ser treinador de vôlei. Ou vai trabalhar com educação física. Tá? É correlato, você vai ter alguma relação. Então, eu sou nadador e você é empresário, cara, por mais que eu esteja na área de educação ou na área de educação física, ser um empresário empreendedor é muito diferente de ser atleta, de ser nadador. Então, o aprendizado que você tem ali, né, a sua jornada de aprendizado, ela é muito desafiadora. E muitos atletas estão acostumados com a habilidade já desenvolvida até os 30, 40, você jogou até os 40? Foi 40? 42. Né? 42. Com a habilidade que você tem ao longo da sua carreira, e aí você tem que começar de novo uma outra habilidade, isso é muito duro. Isso pode deixar o atleta, né, principalmente o atleta que teve todo aquele resultado, que avançou na carreira. Então não é mais uma questão financeira, é uma questão de perspectiva. E a hora que você põe essa questão de perspectiva ali, o que você vai fazer? Você vai ter que colocar o mesmo número de horas ali em outro trabalho. E muitos, né, não estão dispostos a investir tempo e recurso nisso. Eu acho que mesmo se preparando é difícil, né? Com certeza. Porque eu falo que a gente sai de 100 quilômetros e vai a 0, né? Porque a gente não tem mais aquela rotina daquela vida. É claro que essa preparação, eu acho que ela é muito importante para você não sair de 0 e ir de 100 e ir para 0. Mas alguns atletas não se preparam e isso acontece. E aí é óbvio que se você não tem o que... Mas não se preparam por quê? Vamos no detalhe. Porque eu acho que não tem essa cultura. Eu tô falando do Vivencia mundo o momento e o esporte. Exatamente. O mundo do vôlei, o que eu trouxe muito, que a gente quer muito debater, é que eu enxerguei, depois que eu parei de jogar, que a gente não conversa sobre dinheiro. O mundo não conversa sobre dinheiro, ok. Mas os atletas que têm essa vida curta, eles não conversam, a gente não conversa sobre dinheiro. E a gente não conversa sobre pós-carreira. A gente não conversa. Ah, vai parar de jogar? Já está se preparando? O que está acontecendo? Será que é medo? Não, eu acho que muitas coisas a gente esconde um do outro. A gente nem conversa sobre contrato. Eu descobri que eu ia para Perúdia, para a Itália, jogar com a Fofão no mesmo time, a gente dividindo o mesmo quarto, depois que a gente tinha assinado o contrato. Porque a gente não conversa sobre isso. Então, tem muitas coisas, eu acho, que obscuras, e aí eu não sei se na natação isso acontece, mas na quadra, esses assuntos, a gente perguntou para o Nori, ele veio aqui já, que eles conversam, mas não conversam. Sabe? Então, parece sobre transição, você está falando? Sobre transição, sobre dinheiro, sobre investimento. Acho que tem um grande... acho que tem um pouco da relação dos pais, dos atletas, né, de família, do que você faz dentro de casa e o que vai para o esporte. Acho que isso tem um papel muito, muito importante.
Isso tem a ver com conhecimento, com estudo. Né? Não estou falando só do estudo formal, né? Porque muitos Sim. esportes têm uma dificuldade e hoje com o EAD acabou essa desculpa, né? De não poder ou não estudar. Então, assim, não estudei porque eu jogava, não estudei porque eu nadava. Acabou essa desculpa. Hoje em dia é tudo online. Né? E o online ele já existe há muito tempo, só que a gente não estava acostumado. Você pega grandes universidades aí que já existiam antes da pandemia. Só que a gente não utilizava isso. Então eu acho que muitos atletas profissionais, pelo fato do financeiro ser algo importante, eles acabam buscando alternativas para não buscar... desculpa. Eles acabam indo para um outro lado e não desenvolvem conhecimento em áreas chaves que podem dar o próximo passo no pós-carreira. Por exemplo, se você tem um interesse no mercado financeiro, você não precisa ir para a escola para estudar mercado financeiro. É só você gastar 2 horas por dia estudando o mercado financeiro, fazendo um investimento com o dinheiro que você ganha. Né? Se você gosta de venda, você pode estudar vendas. Você pode trabalhar online, você pode ler livros. Né? Então eu vejo, meu filho, ele é atleta profissional do Minas hoje. E hoje ele está trabalhando comigo. Né? Então ele tem ele estava trabalhando numa empresa americana que estava... Enquanto ele era atleta profissional, ele estava trabalhando numa empresa americana na área de vendas. Meio período, ele era part-time lá. E aí, falou, pai, não estou aguentando. Porque o cara vai. Realmente, você trabalhar num emprego, né, formal, e ele era part-time ainda, mas um atleta, pô, você está 5 horas, 6 horas em atividade física, tem que descansar, tem que recuperar, tem que fazer uma série de coisas. Ele tinha 2, 3 horas por dia para fazer o trabalho dele. Então, ele tem uma pressão muito grande. Aí, agora eu contratei ele para trabalhar 2 horas por dia. Ah, legal. 2 horas. Então, ele me dá 2 horas, o seu horário que ele tem. Então, muitos jovens, nessas 2 horas, podem estar dormindo, pode estar enrolando, pode estar batendo Todos perto. estão assim. O meu filho não está. Sim, então, mas assim, você tem muitos atletas que eu conheço do Minas Tênis Clube, que fazem uma coisa ou fazem outra. Tem gente que está lá com dinheiro, estudando, investindo o próprio dinheiro, e tem outros que estão jogando videogame. Então, é uma escolha que você faz. Muitos não estudaram, muitos estudaram. Então, o que você faz com o seu tempo é algo que talvez o treinador tenha uma influência muito grande, que é o primeiro que possa fazer isso acontecer, mas muitas vezes ele está muito mais focado na performance do que realmente no que está acontecendo ali do lado, em termos de trabalho, né, de pós-carreira, mas acho que muitos dos treinadores têm essa visão. O clube tem um papel que pode ser, talvez, um nível de responsabilidade nesse sentido, né, de conscientização. Agora, o que tem mais, que é o principal agente disso, é o próprio atleta. Ele tem essa possibilidade. Não pode tirar essa responsabilidade do atleta. Exatamente. É o que assim, os atletas não falam. Não, se você não fala, o problema é seu. Então eu olho para o atleta e falo assim, o que você está buscando? Eu quero que... E pode ser amadurecimento, mas você está falando de jovens de 28, 30 anos. Então você não está falando de atletas de 18, 19 anos. Até tem. Mas se você pega atletas que começam a pensar na transição, ele está assim, pô, quanto tempo mais eu vou jogar? E aí, se não tem uma transição, joga mais 1 ano. Nada mais 1 ano. Aí fica difícil essa relação do que eu vou fazer no próximo passo, porque tem uma relação econômica, né, que você vai ter que levar em consideração, e tem a relação da perspectiva. Essa eu acho que é a mais... que influencia de uma maneira mais forte, né, na cabeça do atleta. O financeiro influencia, mas vamos supor que o financeiro já está resolvido. Aí a perspectiva, o que eu vou fazer? Onde que eu vou gastar meu tempo? É verdade. Mas a gente estava falando de pais, né? Você estava falando da influência dos pais, tudo. Isso aconteceu comigo. Quando os pais pensam numa arte marcial, eles pensam na filosofia, na disciplina e tudo que abrange mais do que não sei se mais, mas também do que o esporte. Na metodologia Gustavo Borges também pensa nisso e além da piscina? Claro. O esporte é isso, né? O esporte é além do esporte, de forma geral. Então, fazer uma conexão até, fazer uma transição do que a gente falou, né? Da transição de carreira para método de trabalho, para disciplina, para os valores do esporte, né? Porque se você pega um atleta que vivenciou a jornada competitiva, né? Ele vivenciou isso, né? E muitas vezes tem umas frases que eu não gosto, né? Então, aquela frase assim, o importante é competir, né? O importante é participar. Cara, eu acho essa frase péssima. Não é que eu não gosto, eu acho ela péssima porque ela tem um ponto final. E ela é assim, é legal, né? Você vai numa competição, o importante é participar, quando a pessoa vai mal. Quando ganha, fala, isso aí, né? Que legal. Quando ela vem com um ponto final, ela é muito ruim, essa frase. Mas quando ela vem com uma vírgula, você tem uma sequência, né? Do aprendizado, da convivência, do social, da disciplina,
do respeito às regras. Ela é infindável, essa jornada após o importante é participar. Claro que o importante é participar, mas vem com vírgula e vai. Quando você pega qualquer tipo de trabalho que seja organizado e tem uma sequência que trabalha desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento maturacional comportamental e desenvolvimento motor, você fica invencível. Principalmente se você está trabalhando isso na juventude, nos jovens, né, com esse sentimento de crescimento, da disciplina, né, do respeito ao próximo, aos líderes e tudo mais, e você joga isso para a sua vida adulta. Então, você imagina um atleta que teve isso dentro do esporte de altíssimo rendimento, né, do alto rendimento ali, e os valores que ele tem e que ele pode colocar em qualquer outro trabalho. Valesca aqui colocando no podcast, nos produtos e assim por diante. Então, você tem essa relação. Quando você fala de metodologia, você trabalha com criança, você trabalha com desenvolvimento desse jovem, principalmente no aspecto motor, que é o aprendizado que está relacionado ao esporte, né, nível maturacional, e comportamental. Como é que o esporte ajuda a formar cidadãos? E tem várias formas que você consegue construir isso. Dentro do nosso programa, que aí você está falando da metodologia, né? Pegando o judô como exemplo, né? Artes marciais, que tem o respeito às regras, qualquer esporte tem isso. É que quando a gente vai para o judô, a gente vai para artes marciais, ele tem um pouco do histórico, né? Mais cartesiano ali, né? Você pega o Jigoro Kano, como o judô nasceu e... Tem uma filosofia, tem uma né? filosofia por trás muito, muito interessante e a gente, né, dentro da metodologia, a gente tem cores por níveis. O judô tem isso, o karatê tem isso. Isso foi uma inspiração que veio das artes marciais. Então, você tem cores, você tem mascote, você tem nome. Então, nome mais técnico, adaptação, iniciação, aperfeiçoamento e tal. Você tem mascotes, bloop, gloop, gulex, né, bloop, e assim vai. Então, nome lúdico. E você tem cores, paleta de cores, né, crescentes, onde você consegue identificar que nível você está. Então, é muito comum, eu estou no nível amarelo, estou indo para o nível verde, azul, vermelho, e assim vai. Então, quando você tem isso, acho que dá uma organização no raciocínio em termos da disciplina do método, né, da constância que você tem que ir, de uma evolução em termos de trabalho e fica muito lúdico, fica muito fácil de você perceber a construção. E trabalha, sem dúvida nenhuma, os valores que estão ali dentro, do ser humano, né? Dos alunos que estão ali. A comunicação com os pais do que está sendo feito. Professor, relação, né, desse profissional com o aprendizado e com essa comunicação com os pais. Educação por meio do esporte, no nosso caso, natação. E aí a nossa relação inicial ela vai com o B2B, né, que seria o dono do negócio. Que ele nos contrata para que ele possa nos permitir toda essa jornada, né, de professor, pai e aluno. Muito legal. E na metodologia do Gustavo Borges, tem alguma técnica que trabalhe as emoções e as dores dos atletas? Comportamental, sim. Uma técnica integrativa. Que trabalha uma técnica como o EFT, por exemplo. Não, tem alguma coisa, a gente tem meditação, alguma coisa? A gente tem várias estratégias dentro das nossas aulas que podem ter exercícios relacionados à respiração, exercícios que são relacionados às emoções que você está trazendo. Mas o EFT especificamente, que são o tapping, né? Que a gente estava conversando ali, a gente não tem nenhuma técnica. Podemos até introduzir, né? O que você acha? Eu acho maravilhoso. E Uma nas dores também. E nas dores também. Porque você está com dor, deu uma fisgada, não vou entrar. Quem que te ligou essa semana dizendo que estava... Meu amigo de Belo Horizonte falou, Valesca, esse tapping é maravilhoso. Eu estou o dia Tirou minha inteiro dor. em casa fazendo, acessando os pontos. Um AVC, é isso? Ele teve um AVC e um câncer seguidos. E ele falou que está ajudando muito, porque ele tem algumas sequelas. E ele tem feito muito, tem gostado demais. Ele mandou um áudio, eu falei para a Margarete. Mas é muito legal trazer essas técnicas, porque eu acho que a gente tinha os tratamentos muito condicionados ali, né? A fisioterapia, o laser, a gente não tinha essas técnicas. Então, e eu a conheci no ano passado, eu já tinha parado de jogar e assim, eu não gostei muito disso, porque eu queria ter conhecido isso antes. E trazer isso para o mundo dos esportes agora, para alta performance, é muito legal. A gente já viu alguns atletas
americanos fazendo nas Olimpíadas, fazendo tapping antes de entrar. É que vocês têm um olhar, né? Ó, tá fazendo tapping, você olha ali, né? Não, mas Exato. aí a gente Mas agora você vai mesmo, né? perceber. Mas agora Olha ele vai aqui aquilo. perceber Fazendo também. Esses dias eu fui num evento e a apresentadora estava aqui no ponto do karatê. Só que quem não conhece o EFT não percebe. E eu vi ela fazendo tapping, e aí depois eu falei para ela, depois você estava fazendo EFT no meio da apresentação. Não, Ela e falou, atores de Hollywood, E ela se Oprah entregou? Winfrey. Ela se entregou. Ela se entregou. Ela falou, não, eu conheço e eu faço sempre. Eu falo, não, isso aqui é só um tique nervoso que eu tenho. Ela fica 7 horas apresentando o evento direto. E aí ela fala que tem Cansaço. hora que manter a concentração e o foco do que ela tem que trazer e traz convidados, ela tem que manter e ela acessa. E a Margarete fala, descubra um ponto que as pessoas não vão perceber. Porque imagina você Imagina, chegar... não. Porque esses são os pontos, tá vendo? A gente pode fazer uma rodada. Vamos. Eu puxei. Do que Ai, você quer gente, fazer? vamos fazer uma rodada. Tem alguma causa específica? Você tem alguma pergunta pra tensão É no seu dor, corpo? mas o que que é? Dor, Dor ou emoção? Dor, emoção? tensão, você tá com alguma tensão, alguma coisa no seu corpo de dor. Ou emoção, a gente pode fazer variada aqui. Não, vamos fazer dor, então? Onde você tá? É porque, sabe por quê? Margarete sempre fala, perguntou pro homem emoção, eles não sabem Fala o assim, que o que, eles que você tá sentindo? Eles falam o Eu tô quê? sentindo Eu agora, tô eu tô sentindo feliz. dor. Não, qual a emoção que eu tô sentindo Não, agora? não, Felicidade. não, mas Você eu- quer tratar uma emoção que eu possa ter. Não, por exemplo, ansiedade, todo mundo que compete, ou mesmo para uma palestra, eu imagino que você já não tenha mais nenhuma ansiedade para dar uma palestra. Eu sempre tive um domínio muito bom nesse aspecto. Mas então é dor. Mas mas antes de competição, nossa, eu tinha, quando eu era jovem, acne, né? Olha. Espinha, vinha com tudo. Isso é uma forma de expressão. Lógico, pele. Né? Pele. O seu Isso aí, eu limite lembro com- em 96 eu lembro muito. E você não bastante. podia tomar o Rocutane. Rocutan não pode, né? Não, Não, é proibido. doping, eu é acho. super Eu doping. nem, E dá mas nem depressão tinha- Mas também. tinha Rocutan em 96? Não, eu não devia Acho que ter. não, hein? Não devia ter. Mas fala, onde é que é a tensão, a dor? Tornozelo, vai. Mas tá agora? Tá, eu jogo tênis. Não, mas tá agora. Agora? Deixa eu ver. Você tem que testar agora. Tá. Tá com dor? Tá. Então tá. Pra dor, Você o quer EFT... tirar, vai tirar agora? Você vai fazer Não é junto mágica, comigo. não, é tapping, tá bom? Ah, mas não tá doendo tanto. Tem que ser uma coisa que Não, então, mas você tá nem tensão, não tem nada? Não. Pessoa relaxada, Então, gente. O moço já chega aqui todo Vai, relaxado. costas, vai. Tá, costas. Costas. Vai, costas, vai. Tá, vai. você tá com um Tenta, pouco na lower lombar. back. Lombar, pronto. Lombar. Então, como é que a gente trabalha Nossa, dor professora no EFT? dura. Acha uma dor aí. Acha uma dor agora. Não é possível que Uma você não tenha atleta nenhuma não dor. ter dor. Você não tem dores E que nem você trouxe tensão. da época de nadador? Não, É porque dores... natação também não tem Hérniazinha aqui no impacto, né? pescoço, eu Imagina, sempre. não. Condromalácias nos dois joelhos. Não, condromalácia eu tenho também. Mas, Mas não, aí não mas é impacto, tem condromalácia 50 não dá. anos A também. piscina é diferente da quadra. Não, Você de tem- natação. você tem a questão do Mas eu impacto. tô perguntando que alguma dor, não é possível que ele Não, é nadador. lógico. Pelo Eu menos na eu tensão. tenho dor por conta, não do que eu fiz na natação, pode ser recorrente, mas eu jogo tênis. Tênis dá dor pra caramba. Então, você tá com a... Mas agora... Olha a minha agora, cara. dor- Mas você olha tem a minha dor Cara, aonde? de Onde tá sua- triste. Porque uma pessoa que jogou, que nadou alto nível, medalhista, não tem dor. Não, mas Eu me- diria que pelo menos no braço. Ontem eu tava com a Valquíria, que ela é fisioterapeuta. Ela começou a perguntar de lesão. Se eu nunca tive problema de lesão Ai, não é possível. na minha carreira. Nunca. Porque também a Amém, natação Jesus. é diferente, gente. Não, Mas não, assim, você mas tem os muitos... nadadores todos têm lesão de Mas alguma então o quê? coisa. Braço? Todos não. O César Cielo, das operações nos joelhos, né? O Bruno Você Fratos. nunca fez nenhuma cirurgia? Nunca, zero. Eu tô quase ali. Eu fiz cirurgia agora com 40 anos. Mas você abusou também, né? 40 anos jogando. Não sei Você se eu pega o abusei. Nicolas Santos, fiz um workshop com o Nicolas. Nicolas, 43 anos, foi campeão mundial, quase bateu o recorde mundial que já era dele. Foi Uau. em dezembro, aí aposentou depois disso. Falei, cara, como é que você aposenta no super No- auge com 43? Com 43. Mas Com ele 43? sofre com muita lesão, alguma Nada. coisa? E ele tem formação em fisioterapia, ele tem uma, Então, ele tem uma chama técnica Mas ele DNA. incrível. nada há muito tempo? Ele tem 43. Não, tudo imagina. bem, mas quando que ele começou? Pô, 2. Desde... Ah, com Pô, jovem. DNA. Não, Não, ele, gente, vamos parar com esse papo. Vamos Não, lá mas o- fazer o o- EFT. muito triste. A lesão na natação, ela acontece muito mais na repetição, dependendo do nado, e acho que tem um pouco de predisposição, né? Não sei se existe, deve ter isso dentro das pessoas, mas nado de costas,
muito ombro, né? Rotação do costas Borboleta aqui. não tem? Borboleta menos. Né? Que é Uau. um trabalho mais natural da abraçada. E é um trabalho de força, né? A nado borboleta é de muita força. Agora, o peito, o joelho, rotação do joelho, virilha, né? Então, isso aí acontece. Mas E não fui- Ah, mas aconteceu você não com foi você. abençoado com nada É, disso. é. Tá bom. não foi abençoado com nenhuma dor. Né? Antes Então, de falar, costas, vai. então, Não, mas tá, quando mas eu você tá jogo com tênis, dor. quando eu jogo tênis, faço musculação pesada, eu sinto dor. Serve? Serve, lógico, tudo serve. Não, nós só queremos Tudo saber serve. a Quer dor dizer, que você tá agora. onde você se lascou? Não, então, porque Agora a eu não dor tô. você tem que saber A de mesma 0 a tornozelo. 10. É que eu alongo muito, então... Então, Tem muita agora mobilidade. você não está com dor nenhuma na lombar. De 0 a 10, quanto? 0 a 10? Sei lá, 3. 3, tá. Vai, E, então, ou 10. Dor, Dor. tipo de dor. Dor que dói, dor que arde, dor que pulsa, dor que empurra, dor que Dor que dói. tá. E 3 é baixo, mas vamos lá. 4. 5. Quanto você quer? Você consegue olhar para mim? Porque eu não vou poder ir aí fazer para vocês por causa Tá. das câmeras. Então, você vai olhar para mim, mas você consegue levar toda a sua atenção para sua lombar? Já levei, tá lá. A atenção, tá? Atenção, não sua atenção. A sua atenção. A Your minha- attention. A minha attention, intention is there. Yeah, ok. Então, vamos lá. Ponto do karatê, vamos começar. Apesar de Eu tenho que falar? É. Apesar de eu estar com essa dor na minha lombar, eu estar com essa dor na minha lombar, essa dor que dói, essa dor que dói, eu me amo, me aceito e me respeito eu me amo, me aceito e me respeito profundamente e profundamente e completamente. completamente. Tá. Foca na dor. Topo da cabeça. Essa dor que dói, Difícil focar na dor agora. então, mas foca, leva a sua atenção para lá. Essa dor que dói, Essa dor que dói, essa dor que dói, essa dor que dói, essa dor na minha lombar, essa dor na minha lombar, essa dor que dói, essa dor que dói, essa dor que dói. essa dor que dói, Aqui, ó, não é na fronte, é bem na órbita. essa dor que dói, Essa dor que dói, essa dor que dói, abaixo dos olhos, na órbita. Essa dor que dói, essa dor que dói, foca na dor. Essa dor que dói, essa dor que dói, essa dor na minha lombar. essa dor, Essa dor que dói, essa dor que dói, essa dor na minha lombar. essa dor na minha lombar. Peraí, deixa eu tirar aqui, tá fazendo barulho. Essa dor que dói, não precisa. Vou fazer direito. Essa dor que dói, Essa dor que dói, essa dor na minha lombar, essa dor na minha lombar, foca na dor. Abaixo da. Aqui as abaixo ca- do... Da clavícula. das clavículas, bate aqui, ó. Essa dor que dói, Essa dor que dói, ele suspirou. Essa dor na minha essa lombar dor na minha lombar, e abaixo dos braços, 4 dedos abaixo. Aqui, bem aí. Essa dor que abaixo dói. do suor, Ah, essa dor na minha lombar. essa dor na minha lombar, Essa dor na minha lombar. essa dor na minha lombar. Respire fundo pelo nariz. E solte pela boca. Tava 3. Ai, É, gente. mas é muito legal. Legal, mas seria eu estar do teu lado e fazer em você. Mas Ia ter e mais para dor. emoção, para Ia ter emoção a mais gente dor. faz. Qual é a emoção? Onde ela está no seu corpo para você focar? Geralmente a ansiedade é no peito, né? 3. Por quê? Ah, porque eu vou competir, porque eu vou competir. E 4. Aí é a intensidade de 0 a 10. A respiração, com o Que eu- EFT, você não trabalha a respiração só no final. Não, é só. Só no final. Então você pode, alívio. quando acontece, quando você faz e vai liberando, porque na verdade são nós que estão nos seus meridianos. Quando vai liberando esses nós, você arrota, você suspira, você suspirou. Então é uma liberação que estava impedindo que Eu vi você. ficasse. Ele suspirou, ele suspirou. Não, a Whoopi Goldberg também faz muito EFT, a Pink. Quer dizer, nós temos também atores de Hollywood que Ai, praticam. meu Deus. Vamos lá. Mas falar em Voltamos dor, ao eu vou nosso falar papo. do Vita agora. Ah, minha então hora. vamos, é verdade. Então, gente, eu vou falar do Vita, que eu sou apaixonada, porque todos os meus médicos ortopedistas são de lá, e os meus fisioterapeutas, que eu amo de paixão, a Andréia, tá? Então, o Vita, eu vou ter que ler algumas coisas. Tem várias unidades, tem 11 unidades, os melhores fisioterapeutas, mais uma vez a Andréia. E a osteopata Fabiana, que eu amo de paixão, também. Eles são referência nacional em ortopedia e fisioterapia. Os médicos eram ou são atletas, por isso que eu gosto deles também. Então, medicina esportiva, nutrição esportiva, endocrinologia, cardiologia, para melhorar a performance e cuidados para esportistas, atletas amadores ou pessoas com dores e limitações para os movimentos. Esse é o nosso novo patrocinador Nosso novo patrocinador. de hoje Vita. com o Gustavo Borges. É, você está Gustavo. estreando os nossos patrocinadores. Eu estava no evento no Rio. Oxigenador no tornozelo agora. Pode falar. Eu faço o EFT No antes, final você. do papo, você faz o tapping lá fora lá com a fora, Margarete. lá fora. Ou então você leva a Margarete para sua casa. Porque se toda Não, ele hora leva meus surgir- vídeos, você leva meus vídeos. Eu estava num evento no Rio
Eu participei de uma mesa de debates e eu saindo da mesa, um pai de um jogador de futebol que está iniciando veio me perguntar, eu preciso de um conselho. Como que eu devo me comportar com meu filho? E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, como que eu vou aconselhar um pai com um filho? O filho tinha 9 anos, estava começando a jogar, os olheiros já ali nos treinos, nos campeonatos. E aí eu fiquei pensando, e eu falei para ele, olha, eu só posso te dizer como foi comigo e com os meus pais. E aí eu disse para ele que eu comecei a jogar com 12 anos e os meus pais deixaram eu escolher se eu realmente gostava daquilo, se eu queria realmente assumir as responsabilidades de ser uma jogadora. Então, eu queria saber, que o seu filho é um atleta hoje, como que a família pode influenciar negativamente e positivamente com essas crianças? Você está falando na arquibancada ou você está falando na construção? Eu acho que em tudo, né? Porque eu via muitos pais das minhas amigas indo em todos os treinamentos e gritando ali na quadra. Então, e os meus pais nunca foram assim comigo. Foi tudo muito leve. Eu nunca senti essa pressão. Porque os pais dos jogadores de futebol ou se frustraram e querem que os filhos sejam jogadores, ou eles têm realmente que sustentar a família financeiramente, né? Mas e aí? Porque eu queria muito falar para os pais também um pouco sobre isso, em como se comportar com os filhos. Então, eu dividiria arquibancada da construção, né? Que acho que são coisas muito distintas e elas meio que se misturam em algum momento, né? Porque o que acontece no jogo, na piscina, na arquibancada, ele pode influenciar no que está acontecendo dentro de casa e na forma como você constrói essa cultura esportiva dentro de casa. Na construção, eu concordo com você. Assim, o que os meus pais fizeram é o que eu recomendo. E é o que aconteceu e é o que eu fiz com os meus filhos. De repente, sendo um esportista e vivenciando os meus pais e depois sendo pai de atleta, depois de eu ter sido um atleta de alto rendimento, tive algumas... talvez o método um pouco assim mais... Putz, acho que se eu for por aqui vai funcionar. E talvez meus pais não tiveram muito assim o raciocínio do método em si e estava muito mais focado em vamos apoiar. Né? Porque quando vamos apoiar, vamos dar o nosso máximo e tal. Então, nesse sentido, 3 elementos. O primeiro... O esporte, ele faz com que você tenha a disciplina, o esporte faz com que você tenha o compromisso com alguma coisa, o esporte faz uma construção de personalidade. Então, a primeira regra que eu tinha com os meus filhos, né, é que eles tinham que caprichar naquilo que eles escolhessem fazer. Isso serve para a escola, isso serve para o esporte. Então, o capricho ele era muito importante. Então, você vai ter ali o respeito às regras, respeito aos treinadores, você vai ter o compromisso, né? Então, não importa se você tem 9 anos, 10 anos, 18 anos ou 35 ou 40 anos de idade. E o capricho, quando você traduz ele para o adulto, ele é a excelência, né? Você fazer bem feito. Então, capricho. Vamos nadar? Você quer fazer isso? Beleza. Qual que é o nosso compromisso? Esse semestre? Beleza. Se for esse semestre, tá bom. Se for esse mês, tá bom. Se for esse ano, tá bom. Mas quanto mais você está no ambiente competitivo, maior é o seu compromisso com o treinador, com o seu time, né? Principalmente quando você vai envelhecendo ali. Então, o capricho é o primeiro. O segundo é se divertir. Né? Muito importante a diversão para os jovens, para os adultos, seja lá qual for. Lógico que a brincadeira ela começa a ficar mais séria quando você sai da formação e você vai para o alto rendimento. Então, você está ali na formação para a base, na base para o alto rendimento. Né? Então, aprendizado... competitivo, né, base, e alto rendimento você já está ali profissional da área. E a alegria, a diversão, ela está muito inserida ali e ela é primordial, principalmente na base. Então, atletas que não se divertem, que não está legal, que não está gostoso aquilo, eles não conseguem dar o próximo passo. Então, você chega ali, principalmente você pega atletas jovens aí na idade pré-púbere ou na puberdade, muita coisa está acontecendo na vida deles. O ser humano é um ser que vive em comunidade, vive em grupos, né? E a gente é ET, né? Então, 2,3 m, 1,90 m, você sofre ali dentro daquele meio.
Então, uma mulher de 1,90 m, tenho certeza que teve muita coisa dentro da escola. Nossa, eu com 2,3 m, cara, o que esse cara está fazendo aqui? Aí, dentro do esporte, você se encontra. Fala, opa, isso aqui é mais gostoso, né? E aí você acaba se divertindo e tem os ETzinhos que são seus amigos ali, que aí eu entro no terceiro item, que é as amizades. Então, assim, imagina você exigir do seu filho de fazer amigos, que é uma coisa complexa de se fazer e precisa da participação dos pais, principalmente se você estiver na base. Né? Então, 10 anos, 12 anos de idade, começa a chegar no 13, 14, o que é melhor? Sair, beijar na boca, fazer sexo ou ficar em casa, dormir cedo, porque no dia seguinte tem treino de manhã? Então, a hora que você começa a ter essas escolhas, as amizades e com quem você circula, ele tem um impacto gigantesco. E aí o pai presente, a mãe presente, ele tem uma influência gigantesca em quem entra dentro de casa, quem não entra e quais são as coisas. Você fica meio ali. Né? Como é que é isso aqui? Mesma coisa com jovens que não fazem atividade física. Mas se faz atividade física, você tem um outro cenário. Né? Então, esse talvez seja uma explicação um pouco mais ampla de como eu lidava com meus filhos. Já na arquibancada, essa é mais rápida e simples. Na arquibancada, tem a atitude que os seus avós teriam. Ponto. Não seja pai, seja avô. Né? E aí, isso você já resolve grande parte dessa emoção que está dentro de você, da forma como você ama, adora e quer que seu filho se dê bem, porque o vovô e a vovó, eles estão mais na linha do importante é participar. Né? E aí, você, como pai, você coloca as vírgulas na construção, você não coloca lá na competição. Na competição, ele precisa de um certo, talvez, controle emocional para você torcer direito, para você curtir direito, para o seu filho perceber uma coisa bacana. Então, tem uma diferença muito grande. Né? E se algo acontece na arquibancada, influencia diretamente o seu filho. Já vi pais pulando na arquibancada, pulando na piscina para abraçar o filho, de tanta emoção daquele filho ter ganho, ter não sei o quê, aquela coisa gigantesca, porque é nosso filho que está ali. E isso é legal. Oh, que legal, olha que... Né? E às vezes, nossa, é muita intensidade. E já vi também filhos, né, não querendo que os pais estejam na arquibancada porque tem vergonha, não quer, ou tem algum relacionamento na construção. Então, essas duas relações aí, elas são muito... Mas você achou difícil equilibrar essas emoções? Porque é bacana você ver seu filho fazendo o que você já fez. Nossa, é difícil. É muito difícil. E é muito difícil até para ele, porque muito. você é um atleta de referência... E eu já vi vários, o Bruninho, que é filho do Bernardinho. Eu acho que esse tato e esse equilíbrio emocional para vocês deve ser muito complicado. Mas se o seu filho não foi, se você não foi atleta e seu filho já é difícil. Você quer o bem do seu filho. Essa linha é muito tênue, né? De você passar E assim, como é que eu vou torcer sem me emocionar? Não, torce, vai a torcida. Mas assim, como é que você controla isso, né? A gente não faz tudo aquilo que a gente pensa que a gente quer, né? A gente segura nossas palavras, assim. Acho que tem que ter um pouco de inteligência emocional dentro do aspecto na arquibancada, né? Dentro de casa. Isso é muito importante, né? Esse autocontrole, você fazer um pouco dessa gestão. Para algumas pessoas é muito difícil. Né? Torcer do lado da minha esposa é uma loucura, porque ela fica ali, nossa... Ela não consegue, assim, né? Emocional. Mais emocional. Calma, né? Aí você fica mais preocupado aqui do que está acontecendo lá. Separa, vou do outro lado. Acho que você tem que respeitar as pessoas. E acho que o principal é que a gente não ser egoísta. O pai não ser egoísta. Né? E não querer, você trouxe isso aqui muito bem, a gente não querer, né, na pele dos nossos filhos, dar uma continuidade no que a gente fez, por exemplo. Ou fazer alguma coisa que a gente não fez, ou seja lá o que for. Então, assim, muita pressão lá. Né? As pessoas perguntam, chega pro meu filho aí, vai ganhar as medalhas que o seu pai ganhou? A pressão é natural já, de ter nascido já. E ele já tem uma resposta para isso hoje, né? Mas com 13 anos, 14, eu tive que trabalhar isso. Imagina, mãe campeã europeia, 2 Olimpíadas, pai 4 Olimpíadas, 4 medalhas, um monte de coisa acontecendo, né? E eu fiz a mesma estratégia com a minha filha e com o meu filho. Né, que a regra era, você faz até os 16 anos um esporte competitivo, desde que seja natação. E... com todas essas opções. Não, sem pressão nenhuma. Sem pressão, né? Você imagina, a mesma estratégia. Minha filha com 16, e aí, pai, estou com 16. Posso parar? Você pode, claro. Isso já foi a partir dos 15 para os 16, então era uma regra meio...
eu devo ter falado alguma vez ali, né? E por que 16, né? Porque exatamente na puberdade, você ali, né? Na mulher, você já está um pouco mais madura, né? No homem, até hoje eu tô tentando, 29, né? tô tentando sair 42, dessa. é. 55, porque eu acho que eu ainda tô quase chegando lá na puberdade. Mas a minha filha seguiu um outro caminho e meu filho é atleta profissional, né? Do Minas lá e tá indo. Então, acho que você faz um... É lógico que minha filha estivesse nadando na faculdade e tal, mas cada um vai... E tá tudo bem, né? Tá tudo bem, você está dentro daquilo que se planejou. Dentro daquilo que eu planejei. E às vezes as coisas não vão dentro daquilo que você planeja, né? O jovem, ele vai ficando mais velho. Claro. Até tem uma curiosidade de um pai que viu e falou, não consigo fazer meu filho vir para natação. Aí eu falo assim, quantos anos tem seu filho? Não, são 2, né? São 2. Quantos anos tem seus filhos? 8 e 4. Aí eu falo assim, teu filho tem 4, ele não tem escolha. Você traz ele. Você leva. Exato. Né? Não tem Fica esse no negócio. colo O de 8, passa um lero nele ali, dá uma conversada, né? Vamos lá, né? Como é que é isso? O que a gente mais tem hoje é filho assumindo a posição de pai, né? Então, de mãe. E falo assim, não, eu faço o que eu quero. Como você faz o que você quer? Né? Você quer destruir nosso mercado de trabalho, esses pais dão tudo para os filhos. Aí você chega um moleque de 25 anos de idade, 26 anos de idade, já passou por 10 empregos em 4 anos, não fica em nenhum lugar... E aí você vai fazer o quê? O cara não sabe o que é competir, sempre teve as coisas de mão beijada. O importante é participar, buscar felicidade, buscar paixão. Nunca se frustrou. Nunca se frustrou. E aí? Cara, a vida é difícil, ela é dura, tem desafios. E o esporte ensina isso. Aí é que vai minha pergunta também. Como é que você lidava com a sedução? Porque aqui entra o EFT de novo. Sedução né? da minha esposa, por exemplo? Não. Você não A conhecia ela Sabe ainda? como é dos que você seus paquera na amigos. piscina? Não, a sedução dos amigos. Depois você vai, como é que paquera na quadra? Não, agora já acabou tudo, né? Já mudou de assunto. Como é que é? Não, a sedução quando você estava, sei lá, super jovem e tinha os amigos que queriam. Vamos lá, Gustavo, vamos para a festa, vamos para a balada, vamos para paquerar, vamos conhecer um monte de menina. E como é que você lidava com essa sedução? Aqui eu falo da doutora Petra Stapleton, que ela trabalha com compulsão e compulsão de alimentos na Austrália. Ela é PhD em psicologia e trabalha há mais de 25 anos com compulsão. E ela usa o EFT. E ela tem comprovações em ressonância magnética, o que acontece no seu cérebro quando você está com vontade daquele alimento que você está acostumado a consumir. Você vê com dopamina também? Super. Então, você está... A expectativa de comer algo? A expectativa de comer algo, e ela fez a ressonância com as pessoas com vontade Claro. de comer aquilo e mostra as áreas que foram acesas no cérebro. Perfeito. Depois de fazer 1 mês de EFT, só 2 horas por semana, que dá mais ou menos 15 minutos por dia, as pessoas que não fizeram nada continuam tendo o mesmo desejo quando vem o alimento que querem, e os outros não. Aquela área do cérebro não acende mais, e isso tem as comprovações. Como é que você lidava com a sedução dos seus amigos? Não tinha UFC, né, naquela época. Não tinha. Não tinha. Quando você fala de sedução, vou entrar num aspecto mais de desejo das coisas, né? Quando você fala de dopamina, que você sente o prazer, né? A hora que você antecipa, você já tem aquela descarga, né, de querer que aquilo aconteça. Então, você Vai pensa ser assim, legal. você pensa num jovem, né, de 15 a 16 anos que vai pensar em sair à noite para beijar na boca. Imagina a descarga emocional que isso não traz para o jovem, né? Principalmente se você não tiver um outro objetivo ou algo mais importante do que isso. Ou se o beijo na boca estiver do seu lado e for uma atleta que também vai treinar no dia seguinte. Então, você vai ter com menos intensidade, né? Porque a curiosidade ela também traz isso, né? E a compulsão ela tem muito a ver com o seu hábito e o seu não controle desse nível de dopamina que você descarrega dentro dos neurotransmissores, né? Que você tem em relação a isso. Mas tem cura, né? Porque nem tudo que você deseja você pode ter, né? Se você for nessa linha, se você pegar crack, droga, você aumenta da sua base de dopamina 10 vezes. Né, o seu nível de dopamina. Mas quando ele cai, ele vai para baixo da linha de dopamina e você fica com depressão. Então, quando você sobe muito, você cai muito. O sexo, comida, ele fica meio que na linha de base ali, sobe 2, 3 vezes, mas ele não cai tanto ali. Então, ele é facilmente controlável, né, desde que você tenha objetivos claros para aquilo que você quer. Então, assim, se eu não tenho uma força, eu não tenho algum hábito que me leve ao esporte,
vai ser muito fácil eu cair pro outro lado e falar o seguinte, cara, eu prefiro sair à noite. Né? Dependendo da idade, dependendo do momento de vida, depende de onde você tá, você vai para aquele lado ali e você vai sair. Então, como que eu fazia, né, com 15, 16 anos? Pô, eu tinha treino no dia seguinte, eu gostava de natação. O treino, a expectativa do resultado, isso dava o meu foco, o meu direcionamento, né? Isso aquilo me motivava. É lógico que se você começar a pensar em outras coisas, você precisa ter a relação com outras coisas, né, de desejo que você acaba cumprindo ali, que você acaba tendo durante o seu dia a dia. Mas a palavra sacrifício, né, que isso tem a ver com sacrifício, né? Por que você sacrifica tanto em relação àquilo? Você divide a palavra sacre, sagrado, e ofício, né? Se você pegar a palavra, a busca de algo sagrado que você está buscando. Então, o sacrifício, ele está relacionado àquilo que você quer fazer para a sua vida, para o seu compromisso, para a sua escolha. E a hora que você explicita isso, ou se você tem isso como um caminho, né, e tem pessoas ao seu redor, e aí eu volto para o capricho lá no jovem, né? Isso dentro de casa, pô, a gente tem esse objetivo aqui. Fica fácil você domar o leão, né? Em determinados momentos. Pô, será que vai valer a pena eu sair numa quinta-feira e sexta-feira de manhã eu tô lá no treino? Ou numa sexta-feira, sair à noite, voltar 2 da manhã e treinar às 6? Porque também era sua dopamina, né? Oi? O dia seguinte também era sua dopamina. A dopamina que você vem de certos desejos, né? Principalmente por compulsão ali, pessoas compulsivas, ela é muito maior. Aí você tem que cuidar disso e tem formas naturais de você aumentar seu nível de dopamina. Mas... E muitas pessoas, às vezes, põem muitas condicionantes, né? Se você pegar artigos e documentos de neurociência, falam muito disso, né? Você põe muitas condicionantes para você fazer alguma coisa, chega uma hora que você não aguenta mais, porque é muita coisa para que aquilo aconteça. Por exemplo, pessoas que não fazem academia, né? Aí você vai para fazer atividade física, que o Brasil é um país sedentário. É o 5º país mais sedentário do mundo. Né? Então, você tem um sedentarismo muito grande. Então, para a pessoa fazer atividade física, pô, vou tomar energético, tomar cafeína, vou escutar música, vou fazer com o meu melhor amigo, com a minha melhor amiga, eu vou fazer HIIT, porque é mais intenso, e no final eu vou sair abraçado com essa minha grande amiga, meu grande amigo, e vamos tomar cerveja. Nossa, é muita coisa. Né? Porque eu também sou filho de Deus. No final, ela tomou uma cervejinha. Cara, são 6, 7 coisas. Mas precisam sempre ter esse combustível externo, né? Exato. Porque por isso que a gente é muito fala ruim. De hábito. Como se fosse compensar uma coisa ruim, que não é. Exato. É porque você libera dopamina quando você está fazendo esporte, a compulsão, ela tem muito a ver assim. Cara, eu tô acostumado, eu gosto disso. Eu sou assim, né? E não vou mudar. Agora, se você consegue quebrar esse hábito, né? E tem total relação com o hábito, aí você consegue domar um pouquinho aquilo, né? E assim vai. Deixa eu te contar uma história. Quando eu tinha 18 anos, o Bernardinho ligou para o meu telefone fixo da minha casa. Morava com os meus pais ainda. Aquele telefone assim? Aquele que você... Isso, exatamente. Aquele que a maioria dessa nova geração nunca ouviu falar. E ele me convidou para sair da casa dos meus pais e ir para Curitiba, projeto dele. Eu tinha 17 anos na época. E quando ele me ligou, eu já não acreditava naquele telefonema. E eu falei, na hora, é claro que eu vou. Aí ele falou, o supervisor ainda vai te ligar para vocês verem a questão do contrato. Só que não me interessava o contrato com 17 anos e ter esse contato com o Bernardo, óbvio. E aí eu fico pensando... eu já vi algumas jogadoras dessa nova geração pensando muito no valor do contrato e em não construir uma carreira sólida para ganhar aquele valor do contrato por muito mais tempo. E como que foi isso para você? Eu fui uma pessoa que pensei muito, mas eu não sei se foram os meus pais que me ajudaram nisso. Eu acho que eu peguei essa geração... Você que negociou o contrato? Não, eu não negociava o contrato, mas eu queria ir, sempre quando eu era mais nova, para um técnico que ia me dar muito mais estrutura. Por exemplo, um jogador de futebol com 15 anos, tem que pensar num time que vai dar estrutura e que ele consiga crescer, certo? Para mim, é a lógica normal de um plano de carreira. Mas nem todos os atletas, e dessa nova geração também, eles não têm esse plano de carreira. Eles geralmente aceitam o maior valor do contrato e não pensam no desenvolvimento deles nesse início. Isso acontece.
Acho que deve ter algumas características do vôlei que talvez eu desconheça, do esporte mais coletivo do que no esporte de natação, né? A afinidade do atleta com o treinador no esporte de natação ele é muito, muito forte. Então você pode escolher o treinador e não o time. Pode ter isso, né? Parece meio esquisito isso, mas você pode treinar nos Estados Unidos e representar um time do Brasil. Né? Isso acontece também, né? Então você tem um treinador que ele não tem relação com o teu time, né? E no vôlei você tem o time que anda juntos ali. Sim. Então você tem aquela sinergia do time, né? Para o time vencer, para você evoluir, tem uma característica ali diferente. Mas eu acho que acontece alguma coisa nesse sentido também. Talvez a pressão financeira ela seja algo que mova as pessoas, né? E que não acho isso certo ou errado, né? Mas acho que em detrimento de uma carreira de resultados pode ser que sim, né? Que tenha alguma seja prejudicial, mas é sempre bom se você imagina, você tem conta para pagar, você tem talvez que apoiar a sua família, né? Que as pessoas têm diferentes oportunidades e diferentes necessidades. Que o fator financeiro ele pode falar mais alto do que, não, se eu for para aquele ganho 10 aqui, se eu for para lá vou ganhar 8, lá vai ser melhor para mim, eu posso até pegar a seleção ganhando 8, e aqui com 10 eu sei que não vou, né? Que pode ser esse, no esporte subjetivo, o vôlei, assim, o treinador, ele que é o melhor time, não necessariamente o melhor atleta. Sim. O melhor atleta, se compor o melhor time, aí sim, né? Porque esse pensamento, para quem está iniciando, eu acho difícil, porque você pode ganhar aquele contrato uma vez só. Se você não performar, no vôlei acontece o seguinte, se você não performa, você não assina um bom contrato no ano seguinte. Então, pensar nessa construção para você eu acho essencial, ter uma carreira mundos, mais né? contínua e manter a alta performance por mais anos possíveis, você consegue garantir esse bom contrato. E aí eu vejo... Isso é uma boa aula que você pode dar, né? Você jogou até os 42 anos. Exatamente. E essas E escolhas. ele falou que eu abusei ainda, tá? Ele ainda falou que eu abusei. Exagerou, hein? Mas pô, você chegou em alto nível com 42, isso é de tirar o chapéu. É incrível, eu nadei até os 31. Né? Naquela época eu ainda estava sentindo velho pra caramba com 31. Você se sentia velho? Com certeza. A minha geração foi que envelheceu dentro do esporte de natação. Se você pega lá 92, né? A geração de ouro do vôlei masculino. A turma lá tinha, o mais velho tinha... que o mais velho era o Mauri, né? Tinha a Mauri, desculpa. 92? Em 92, acho que o Mauri estava ainda. Mas a base do time ali, principalmente dos titulares, era 22 anos, 21. Era. Eu acho que o Negrão tinha 19 anos. Tinha a minha idade, ele é 72. Exatamente. Então você pega... você falou 20, ficou na minha mente. Eu sou de dezembro, né? Então tinha 19 na Olimpíada. Você tinha 19. Então quem é nascido em 72 estava no ano de completos 20. E tinha... Você pega lá Tandy, 71, outra é 70, sim. Maurício, todo mundo ali de 20, 22 anos. Você pega a seleção hoje, você tem lá 27, 28, uma média mais alta ali, né? Jogadores de 30, 30 e poucos, né? Se você pegar uma média, é muito mais alta do que era. Ou seja, o esporte, principalmente o esporte olímpico, ele envelheceu. Né? Os atletas envelheceram melhor, com performance, dando resultado. Então, você tem isso de uma maneira bastante estruturada que vem com ganho financeiro, que vem com a longevidade do esporte em relação àquilo que você faz, a recuperação, a forma como você cuida do seu corpo. Então, tem uma coisa, recuperação. Essa Stacey Warbrock, o trabalho dela com atletas, com EFT, eles voltam até 2 meses depois de cirurgia. Então, é realmente incrível. Um trabalho... É muito incrível, é muito incrível. Mas uma colocação sua, que o campeão, para se chamar assim, vai muito além das medalhas. O que é que você quer dizer com isso? Eu falei nessa frase? Que um campeão, para ser chamado assim, ele vai muito além das medalhas que ele recebe. Eu não falei aqui, você pegou... Não, eu peguei de uma... Estudou. Eu te estudei, eu já nadei muitas vezes do seu lado. Não, é que você falou... Eu falei, não, aqui eu não sei se eu já falei Não, aqui não. Sim. Não, é que na jornada competitiva você tem 2 lados. E aí a jornada competitiva ela passa pelo rendimento e passa pela performance. Que são distintos. A gente mistura rendimento com performance, uma coisa meio que natural de falar. Então, a alta performance já joga no rendimento. E qual que é a diferença? Né? A performance tem muito mais do desenvolvimento individual de cada pessoa. Então,
famoso ser melhor hoje do que foi ontem, melhor amanhã do que foi hoje, crescer, aquela coisa toda. Então, é muito um olhar para dentro, né? De se conhecer, de saber para onde você está indo, de subir o sarrafo, de fazer por um bom tempo, toda aquela coisa. Então, você pode ser um campeão nesse elemento aqui, sem nunca se comparar com ninguém, apesar que você vai ser comparado independentemente se você quiser ou não, porque a vida é assim. Então, se você se compara, e você minha última prova olímpica foi em 2004, eu fui 12º. Então, você fala assim, pô, lá você não foi um campeão, você foi um perdedor. Se você fala assim, mas como assim? Você não ganhou medalha de ouro? Olha que é medalha de ouro. O campeão é quem chega em primeiro. Então, se você pega a relação do rendimento, você pode ser campeão com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, comparando. Você está na Olimpíada, 0,0001% que está lá. Agora, se você falar medalhista de ouro, não, a medalha de ouro ela é única. Campeão olímpico, eu posso estar no meu sentimento aqui, na minha emoção. Eu me sinto um campeão olímpico. Pela minha evolução, pelo meu caminho. Mas medalhista eu não sou. Medalhista de ouro olímpico eu não sou. Sou vice, sou prata, sou bronze. Então, a hora que você junta a sua performance individual versus o seu rendimento e a comparação com os outros, você separa o campeão de verdade. Porque eu posso ser campeão com 12º. Posso ser campeão com 40º. Imagina assim, para você ser campeão depois do esporte, você foi campeão olímpico. E agora? Como é que você vai ser campeão de novo? Fala para mim. Vou ter que ralar muito, né? E aí você vai ter que ser primeira no podcast? Você vai ser primeira em segundo? Então, eu posso ser campeã da minha maneira agora, eu acho. Isso. Sim? Se você for pro lado do seu sentimento, que pertence a você, e da sua experiência de campeão dentro do seu trabalho, beleza. Desde que você tenha uma evolução própria. Sim. Agora, se você vai numa competição, você quer jogar tênis, aí você joga, vai ter o primeiro lugar. Você pode ficar em 5º, 10º, você pode ficar fora do pódio. E não é assim, eu mereço ganhar a medalha, então acho que eu mereço pegar. Mas você ficou em 10º, não tem merecimento. Se merecer, você tem que ganhar, é assim que funciona. Tá aqui, ó. Quem pegou o segundo aqui nessa competição, na Olimpíada? Estados Unidos. Estados Unidos, eles mereceram, deve ter merecido. Todo mundo merece, mas só tem um campeão. Exato. Agora, o sentimento, né? Quando você fala disso, acho que essa que era a relação, né? Dentro dessa jornada, você ter a relação com o trabalho. E acho que o esporte ele traz muito isso e leva isso para a vida profissional, né? Você imagina um cara que é um bom vendedor e ele está sempre evoluindo. Pô, esse cara está sendo campeão. Mas ele pode não ser o melhor vendedor da empresa dele ou do mundo, mas ele está sendo, ele tem esse espírito, ele tem essa capacidade. E você acha que o esportista ele tem uma responsabilidade sobre as ações dele fora da quadra, fora da piscina, em relação aos torcedores dele? Qualquer ser humano, qualquer pessoa é responsável pelos seus atos. Seja você uma pessoa pública ou não. Vamos pegar uma comunidade ali, você tem lá um grupo que mora numa vizinhança ali, e você vai lá e tem um ato completamente fora dos padrões. Né? Você vai ser responsabilizado por isso. Porque eu acho Mas que como esportista, como perante os seus torcedores... Por ser público? Por ser público e você tem Me dá um exemplo. Grupo de Falta pessoas, de respeito? As suas atitudes, ações... Então, eu acho assim, acho que não aumenta a sua responsabilidade ou diminui, porque as pessoas, independentemente se você tem uma câmera, você está mais exposto. Sim. Mas isso não aumenta a sua responsabilidade. Então, eu não estou exposto, eu posso cometer um ato aqui que seja ruim? Não, você não pode. Sim, você só tem menos exposição. Talvez você vai dizer, não faça mais isso. A outra, você vai ser cancelado nas redes. Ou a torcida vai ir para cima de você. Então, assim, em termos de disposição, eu não sei se aumenta não sei se faz sentido, mas não sei se aumenta a responsabilidade. Mas que aumenta a pressão de você ser mais responsável, sim. É isso. Né? Porque você tem mais visibilidade. Mas responsável todos somos. Não, né? lógico, mas assim, eu tenho um bando de gente que torce por mim. Eu estou ainda criança ou ainda adolescente. Essa responsabilidade que começa a ter, nossa, se eu fizer isso, vai aparecer ali. Se eu fizer aquilo, as pessoas vão deixar de torcer por mim. Então, mas vamos supor que seja fazer algo que não tem problema nenhum em fazer. Eu só tenho vergonha de fazer aquilo. Isso não é ruim. Não. Eu só tenho vergonha de fazer. Agora, se for uma coisa ruim, Sim. sei lá, encher a cara em público, que talvez uma pessoa que vai numa balada, enche a cara, cai, tá carregado pelos amigos, dando da risada lá, faz um vídeo, manda no grupo lá e fica por isso. Agora, vai a Valesca, uma balada, 1,90 m. Querendo se esconder. Querendo se esconder. Vai de boné.
Passa de um... O boné. Como assim? E eu salvo ela, né? E você salva ela. Vídeo, nossa, que vergonha nacional. Que vergonha nacional. Então, eu não tô lá, não. Nesse vou te aspecto segurar. da exposição, com certeza. Mas a gente pensa mais para agir em certos lugares. Pessoas públicas têm Exato. essa questão. Eu concordo nesse sentido. Então, nesse sentido, sim, tem uma responsabilidade um pouco mais assim, pô, será que eu deveria fazer isso ou não, né? Sim. Dessa forma. Então, acho que nesse sentido, sim, por ser uma pessoa pública, né? E aí, tem gente que reclama de não ter essa liberdade de poder fazer tudo o que quer sem todo mundo ficar sabendo. Então, vai fazer outra coisa, né? Então não investe nas suas redes sociais. Você só quer que a turma veja aquilo que você quer que elas vejam. Mas você se expõe e mostra todo um outro lado que as pessoas... Né? Você já viu as pessoas falando, nossa, eu quero ser muito famosa, muito famosa. Aí se torna famosa e fala, nossa, mas eu não posso andar no aeroporto. Eu tenho que tirar foto toda hora. Eu falei, meu amor, o sucesso vem com algumas mochilinhas, uns presentinhos, e não te apresentaram isso. Você achava que sua vida seria normal daqui pra frente. Não é isso, né? Uma relação boa com isso. Eu queria saber de você, que você agora palestra... Eu tô entrando nessa agora, viu? Você acredita que um atleta de alta performance é melhor empreendedor do que alguém que nunca teve ligação com o esporte? Se um atleta... Desculpa, eu não entendi a pergunta. Se um atleta... De alta performance. Um atleta que teve a experiência no alto rendimento, se eles seriam... Se é melhor empreendedor do que quem não foi? Do que quem não tem ligação nenhuma com o esporte. Acho que não tem relação nenhuma. Eu acho que você tem algumas características do esportista que vários empreendedores têm a mesma característica. Se você pegar características do alto rendimento no esporte, pegar características do alto rendimento, alto performance, como você está chamando, de empreendedores, as características são as mesmas. Pessoas aguerridas, ousadas, que vão atrás do objetivo, que fazem um bom planejamento, que arregaçam as mangas, que são fazedores, que constroem, que competem, são altamente competitivos, têm mindset de sucesso, que focam, que são motivados. Isso é uma característica que o esportista ele coloca isso para frente com uma habilidade física por trás, né? E o interesse pelo esporte que aconteceu em algum momento ali. Mas se você pegar os grandes... Agora, uma característica que os grandes empreendedores no mundo têm, né? Os grandes... A atividade física está inserida no dia a dia desses caras. Você pode ter certeza disso. Porque quando você fala de performance, se você não tiver atividade física, alimentação e sono, esses 3 elementos, você não tem uma melhor performance. E não estou falando de esporte aqui, eu estou falando de performance no trabalho. Por isso que essa relação de empresas do mundo corporativo, eu acho que ela está muito entrelaçada com o nosso mundo, né? De bons hábitos, de repetição, de consistência. Isso certamente. Mas isso não quer dizer que um atleta que foi um atleta de alto rendimento, ele vai ter o perfil ou vai desenvolver as habilidades do empreendedorismo, que são coisas distintas. É que a gente falou no início aqui de transição, né? Então, assim, o atleta, acho que ele teria a capacidade, ele tem dentro dele o fazedor ali que pode se desenvolver. Mas nem todo mundo quer liderar time, né? Nem todo mundo quer se preocupar com carga tributária, com investimento, com liderar time de vendas. Você imagina o tanto de coisas que eu tive que aprender para ser dono de negócio que eu não gostava. Sim. O que é mais fácil, melhor, né? Com a minha capacidade física, com o meu interesse no esporte? Nadar. Então, assim, você gostaria de estar nadando até hoje ganhando dinheiro? Opa, claro. Quando você nadava, você fazia tudo o que você gostava? Não. Não, exato. Mas assim, o não gostar é o seguinte, é natação e eu tenho que bater perna. Não gostava de bater perna. dentro daquelas coisas assim. Você mudaria alguma? Bateria mais perna. Eu voltaria atrás e treinaria mais pernas. Eu acho que em qualquer lugar que a gente esteja fazendo qualquer coisa, você não faz tudo que você quer somente. Tem sempre alguma coisa que você não vai gostar. Eu acho que faz parte. Faz parte do jogo. Concordo. Mas tem algumas coisas no empreendedorismo ali, e principalmente para quem quer ser dono de negócio. Né? Que foi a pergunta, né? Em relação a empreendedor dono. Né? Não,
Tem algumas características que são importantes ali, mas tem correlação. Se você falar, isso aqui tem correlação com isso, tem. Se fazer as analogias de um para o outro, certamente você vai encontrar muitas analogias ali. Porque foi as competências que você teve que desenvolver no esporte e que você vai usar ali. E que você hoje deve ter usado muito as que você desenvolveu lá. Mas agora dá uma dica aqui para os nossos atletas que querem continuar em alta performance. Subir o sarrafo, consistência e pensamento a longo prazo. Viu que eu estudei, né? Tudo bem. Tem um cara que é um mentor que eu tenho, que eu tive e que é um dos caras que mais conhece de alta performance no mundo, né? Pelo menos na minha opinião, que chama Brandon Burchard. E esses 3 itens, né? Tem uma adaptaçãozinha ali, mas são vários elementos, né? Se você pegar pilares de alta performance, você fala de produtividade, você fala de energia, você fala de alguns outros elementos. Mas essa frase, esses itens, é uma tradução do que o Brandon fala. Né? E eu fiz uma adaptação e tem um 4º elemento aí, que é a execução no dia de hoje. Porque se você sobe o sarrafo, é você aumentar o teu padrão, né? Fazer alguma coisa de diferente em relação àquilo que você quer construir para a sua carreira. O esportista ele faz isso todo dia. O americano fala, do your best. Do your best é fazer o seu melhor, é dar o próximo passo. E aí, como é que eu faço isso? Treinando, fazendo isso, tal, evoluindo. Dentro do meu esporte, no centésimo de segundo, que é a evolução, né? Muito que eu falo nas minhas palestras, nos eventos, nas mentorias, eu tenho muito foco nisso, né? Como é que eu consigo o menor indicador possível no meu esporte e no meu trabalho, eu faço essa analogia, para você evoluir, para eu chegar nessa medalha aqui. Não somente na medalha da Valesca, o primeiro lugar nas Olimpíadas, mas na minha medalha de ouro que vai me fazer um campeão, né? E são pequenos passos, então esse é o sarrafo. A consistência tem a ver com começo, meio e fim, firmeza, qualidade, construção, cadência. Né? E essa questão, você vê, não existe nenhum esportista que eu conheço, ou nenhuma pessoa de sucesso, empreendedor, empresário, que não teve consistência para fazer uma construção de vida. Não existe. Bons pais, boas mães, boas pessoas, consistência naquilo, nas crenças, naquilo que acreditam, nas condutas, no comportamento. Então, a consistência tem um elemento. E o pensamento de longo prazo, ele tem, de novo, aí a hora que eu vi isso, né, do Brandon e eu trouxe para o meu dia a dia, e eu remeti a Barão de Coubertin, né? Falei assim, cara, os caras estão todos falando a mesma língua. Então, não existe assim. Se você fala de um dos grandes pontos ou elementos de uma pessoa mais resiliente, né? Que se supera, ou que tem... Resiliência é um nome bonito que veio da engenharia, que é a superação, né? Você superar. Eu adoro o nome resiliência, né? Mas a superação é o que a gente mais vivencia. Dos vários elementos, se você entrar em pesquisa, né, da resiliência e superação, pensamento de longo prazo é um deles. Ter metas é outro. Né? Então, o esportista ele tem isso. Ele tem um pensamento de longo prazo, porque ele quer chegar lá, né? E ele está sempre buscando lá. Né? Então, tem sempre um próximo lá. Né? Lá. Né? E aí a meta ele está muito relacionado... As metas pequenas dentro do treinamento. Do dia a dia. Né? Então, você tem assim, aquele objetivo, aquela coisa que acontece ali. Mas a execução hoje não tem como fugir. Que seria o 4º elemento que não está aí. Né? Que seria hoje, o que você vai fazer? Qual que é o seu exercício hoje em relação àquilo? Que é muito importante. Que eu acho que as pessoas, às vezes, ficam pensando muito em como chegar à medalha, mas em o que elas estão fazendo hoje para alcançar. Né? Última pergunta. O que é alta performance para você? Alta performance? Acabamos de definir, né? A definição de alta performance é aquilo que você faz na sua vida ou que você constrói dentro da sua jornada que vai te desafiar para você chegar num lugar melhor. E os elementos para que você faça isso, esse desafio, ele passa por uma questão de subir o sarrafo, né? De você dar o passo adiante. Uma definição simples de alta performance é você cada dia ser melhor do que você foi ontem. Essa é uma das melhores, mais simples, né? E é clichê. E eu gosto de clichê porque facilita, você visualiza, né? Então, seja melhor hoje do que foi ontem, seja melhor amanhã do que foi hoje, do your best. Né? Junto a algumas frases que também vai. Eu tenho um treinador que ele falava, se você fizer aquilo que você sempre fez, você sempre estará onde você sempre esteve. Treinador americano. Tirou isso de Aristóteles, né? Tirou isso de Tony Robbins e fez a frase dele. Misturou todas as coisas ali e vai. Então, é legal essas coisas que você visualiza, você vê onde você quer chegar. Então, se você pegar esses elementos de performance, né, é a evolução. Rendimento, aí sim você tem o fator comparativo. Não tem como você ter rendimento sem comparação. Agora, você tem
a comparação com outros, né? Agora, você consegue performance sem comparar com os outros. Eventualmente você vai comparar, mas a performance é uma comparação consigo mesmo. E aí você dá o próximo passo, aí você vai. E depois que você atingir, vai de novo. E vai de novo. E quando que isso para? Nunca. Gostou do nosso papo, Margarete? Eu adorei. É ruim Vamos encerrar acabar, por né? aqui. Suas redes sociais já estão Tá, registradas com a gente. ótimo. Exato. Vai aparecer aí durante Vai o nosso aparecer. papo. Várias As vezes. nossas também. As nossas também, porque é Certo? chato a gente ficar falando. Eu não gosto, não. Terminar assim, falando de rede social, Fala- não. Eu gosto de falar Fala tchau. só Olympic Mind, ponto oficial. Porque o Não, nosso você técnico, fala. Daniel, fica super bravo se a gente não fala isso. Sigam Tá a aqui gente. embaixo em algum lugar, tá aqui embaixo escrito em algum Eu lugar. falei, tá aqui embaixo, escrito em algum lugar. Porque você me confunde. Vamos né? fazer- Olympic Mind, o Y lá. Na natação, faz a mãozinha assim, de time, pra fazer assim. Faz. Então 1, 2, bora. 3 time, o que você Então quer fazer? vamos. Como é que é? Não é nada. As três Não tem um fases, grito vamos de ver. guerra. Ah, você me deu uma boa ideia. Eu vou 1, 2, lançar 3 time. vídeo já. Muito obrigada. Não, vamos fazer de novo. Ai, meu Deus. 1, 2, 3 time. 1, 2, 3 Time! time! A gente vai ter que criar Ensaiar. uma... Olympic Mind. Tem que dar bola pra esse final. Ah, Exatamente. A bola. A gente, A bola. caramba, a gente sempre Todos esquece os nossos dessa bola. convidados assinam essa bola. Não é de vôlei, é de basquete, mas não interessa faz- porque... Que coisa mais Não esquisita. faz sentido. Porque Mas tá bom. que era você que não viu tinha. você viu que tem um pé de pato aí atrás de você, representando? Que é Tem meu, aqui, por tem sinal, representando viu? Tudo. Quem veio aqui? Arthur. Esse aqui. Arthur e Fofão já vieram. Fofão tá aqui atrás, bonita a assinatura dela. E eu, né, Empório Magistral. Você não trouxe o seu, Eu isso eu não trouxe. trouxe. Né, Daniel? Valeu? Maravilha. É isso, então. Até o próximo. Adoramos. Maravilha. Obrigada, Obrigado a Gustavo. vocês. Ótimo Obrigada. papo.